Olá, sejam muito bem-vindos ao programa De Dentro para Fora. Eu sou Mirtes Neves e hoje o nosso encontro vai muito além das conquistas visíveis. Vamos falar sobre transformação, destino e propósito e como as mudanças que começam em nós podem transformar tudo ao nosso redor. Se você deseja viver uma verdadeira transformação, eu convido você, fique aqui conosco e acompanhe esse episódio que pode mudar a sua história. E hoje eu tenho a honra de receber uma mulher incrível, pastora Raquel Gomes. Ela é pastora, mentora de mulheres, fundadora do movimento Mulheres de Sucesso. Sua jornada carrega marcas de maturidade, fé, propósito, entrega. Pastora Raquel, é uma alegria recebê-la aqui no estúdio. Eu que agradeço, Mirtes, agradeço a você, agradeço ao convite feito a mim, principalmente porque é um tempo que eu tenho certeza que nós vamos desfrutar aqui da presença do Senhor. E é uma alegria, né? Poder estar aqui com você, poder estar aqui com as mulheres ou as pessoas que vão estar ouvindo aqui este podcast. E eu gostaria muito de pedir que cada uma de nós colocasse o nosso coração naquilo que nós vamos ouvir aqui, para que o Espírito Santo de Deus possa trazer esta transformação e esta restauração a qual tantas de nós mulheres queremos e precisamos. É verdade, pastor, isso é a mais pura verdade. A gente tem buscado tantas transformações na nossa vida e muitas vezes, num episódio como esse, é uma resposta que a gente está precisando. É uma resposta. E quantas respostas nós precisamos todos os dias na nossa vida. Pastora Raquel, você tem um movimento que se chama Mulheres de Sucesso. Esse movimento tem impactado tantas mulheres, tem alcançado muitos corações, muito além de placas de igreja. Conta para nós como que surgiu esse movimento, como que impactou primeiro no teu coração, para que depois fosse impactado o coração de tantas mulheres como hoje está acontecendo. Bom, Mirtes, na verdade, sim, eu creio que todo movimento ele tem um início, e esse início ele precisa ser primeiramente em mim. Então, ele começou na minha pessoa. Certo. Alguns anos atrás, eu já faço parte, já sou cristã, né, desde berço, né, desde de infância. Sou batizada desde os meus 15 anos, né? Esse ano vai fazer 40 anos, então, que eu sou batizada. Aí vocês já vão descobrir a minha idade. E eu venho, né, então, trabalhando na igreja, trabalhando em ministérios, trabalhando em várias áreas da igreja. Mas eu sempre senti que faltava algo mais profundo. E eu comecei a buscar em Deus, então, isso que faltava. E eu sabia que precisava trabalhar algo na minha vida que fosse totalmente transformado para que eu pudesse viver um sucesso que eu via em outras pessoas, mas eu via sucessos assim materiais, sucessos de alcançar lugares como viagens, como sucesso de ter um bom emprego, de ter isso. E eu falava, essas coisas não acontecem comigo. E eu comecei a olhar para mim e falei assim, mas por que eu não consigo alcançar esse sucesso? E quando eu parei para analisar isso e orar e buscar em Deus, Deus falou muito forte no meu coração que o verdadeiro sucesso, ele começa dentro de mim e com uma transformação de vida. Uma transformação na minha mente, no meu coração. E essa transformação, ela não é para mim, mas é de mim para as pessoas que estão ao meu redor. Porque eu recebo de Deus. Eu recebo de Deus o amor, recebo de Deus a paz, eu recebo de Deus a alegria. Nós recebemos de Deus todas essas coisas. Sim. Mas nós não podemos reter isso. Então eu entendi, a partir deste momento, que eu precisava receber tudo aquilo que eu já estava recebendo de Deus, tanto nos ministérios como no estudo da palavra, mas eu precisava transmitir isso. Eu não poderia reter. Então foi exatamente isso aí que nasceu o movimento Mulheres de Sucesso. Eu frequento a igreja
a minha igreja já há 40 anos, né? Desde que eu me batizei, eu estou lá. E dentro desse momento, né? Desse tempo que eu tenho estado lá, eu trabalho com mulheres. Né? Então, fazem mais ou menos 18 anos que eu trabalho com o Ministério de Mulheres. Então, nesse trabalho, eu me deparei ali com muitas situações. Com muitas mulheres machucadas, muitas mulheres sofridas, muitas mulheres que estavam vivendo no casamento uma situação assim deprimente. Por quê? Porque elas estavam se vendo como mulheres incapazes de transformar a sua família. E nesse período eu comecei a trabalhar com essas mulheres e a levá-las a entender que toda transformação começa primeiro em nós. Ela começa primeiro em nós e começa com a decisão de querer essa transformação. Exatamente. Porque se eu não busco querer essa transformação, ela também não acontece automaticamente. Eu preciso desejar que essa transformação ocorra para que ela aconteça. E foi isso que te encontrou o coração em Deus. Não foi exatamente buscar essas transformações externas, que são um carro novo, uma casa nova. É lícito, claro que é lícito. Mas quando não existe uma transformação interna profunda, quando vem o dia mal, não se sustenta. Porque você pode passar um dia mal, mas se você não tiver essa transformação interna, esse dia mal se perpetua por muito tempo. Então, por isso que é tão importante as mulheres buscarem essa transformação interna. E buscar. E de que forma que você diria para que essa mulher pudesse buscar essa transformação interna? Olha, Mirtes, na minha trajetória, né, na minha trajetória de busca, um versículo que sempre ficou muito forte no meu coração é aquele que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É verdade. Só que nós temos uma visão um pouquinho diferente desse versículo, porque muitas vezes nós olhamos como se nós virássemos ali uma super-heroína, né? Eu posso todas as coisas. E nós não... E nós entendemos, através desse versículo, que nós vamos viver coisas grandiosas e Deus vai estar fortalecido. Mas na nossa vida nós percebemos que nós encontramos dificuldades. E muitas mulheres, quando veem isso, elas percebem que dentro dessas dificuldades, elas já acham que não podem mais. Então nós precisamos entender essa questão desse versículo, que é: eu posso todas as coisas. Mas antes deste versículo, tem lá tantas outras situações difíceis para se passar. É na fome, é na pobreza, é na dificuldade. É nessas situações que nós podemos todas as coisas. E quando nós pensamos em ser mulheres de sucesso, né, queremos ser esta mulher de sucesso, muitas vezes nós colocamos essas dificuldades como um empecilho, né, para que a gente consiga realmente alcançar este ponto de sucesso na nossa vida. Porque nós olhamos ali para um versículo onde a palavra diz: posso todas as coisas, independente da situação que você está vivendo. Porém, nós olhamos para aquilo que o mundo tem dito para nós, que nós não somos capazes, que nós não podemos. Você não tem estudo, você não tem isso, você não tem aquilo. E por causa disso, nós nos paralisamos ali, naquele ponto, e não caminhamos a ponto de viver realmente aquilo que Deus tem preparado para nós. Em Josué, né, nós podemos ver ali que Josué, quando ele foi assumir, né, aquela posição de levar o povo a atravessar o Rio Jordão e a conquistar ali a promessa de Deus, né, da terra prometida, promessa que foi feita lá atrás para Abraão, né, da terra prometida, Josué ele estava com medo. Tanto que Deus falou o que para ele? Seja forte e corajoso. Por quê? Porque eu estou contigo. E muitas vezes nós estamos paralisadas diante do medo, diante das dificuldades, diante daquilo que você pode realmente ser em Cristo Jesus. Porque você está dando ouvidos a essas vozes, dizendo que você é incapaz, que você não pode, que você não vai progredir. E olhando para esse versículo que eu falei, nós podemos sim
Porque nós podemos todas as coisas em quem? Em Cristo Jesus. Não é na minha força. Mirtes, você não vai conseguir fazer nada na minha força. E eu não vou conseguir fazer nada na tua força. Exato. Mas nós podemos fazer tudo na força do Senhor Jesus. E todo sucesso que nós almejamos na nossa vida não tem valia se não for em Cristo. E se não começar essa transformação dentro de nós. Se não começar mudando a nossa vida. Eu digo que a transformação no nosso coração precisa vir de Deus. A palavra vai dizer lá em Apocalipse 6 que estou à porta e bato. Então, o Senhor, Ele quer fazer. Ele está dizendo, eu estou ali, eu estou batendo. Mas é eu quem tenho que decidir, abrir essa porta para que Ele possa entrar e Ele possa fazer ali todas as mudanças necessárias, né? Todas as transformações necessárias para que você possa ser alcançada, então, nesse potencial de mulher de sucesso. Pastora, o que é ser uma mulher de sucesso? Olha, o mundo vai dizer para nós que ser uma mulher de sucesso é você ter um bom trabalho. É errado? Claro que não. É lícito. É lícito. E isso Sim. nós precisamos e queremos, Sim. né? E eu declaro em nome de Jesus, na vida de todas as mulheres, que você vai ser muito bem sucedido no seu trabalho. Mas muitas mulheres hoje se sentem infelizes porque imaginam que este é o sucesso e não conseguiram. Muitas mulheres acham que ser uma mulher de sucesso é ter um corpo exuberante. E tanto que nós vemos aí hoje tantas mulheres que gastam todo o seu tempo, às vezes até mesmo todo o seu dinheiro, para buscar este corpo fenomenal, que é uma coisa passageira. Não estou dizendo aqui que nós não podemos buscar, sim, o cuidar do nosso corpo, e precisamos, porque ele é templo do Espírito Santo de Deus. Mas tudo que nós fazemos precisa ser com o propósito de adorar, de glorificar, de cumprir o propósito que Deus tem na nossa vida. E muitas mulheres, por não ter um corpo sarado, por não ter um corpo, né, fenomenal ali, elas também se sentem entristecidas, se sentem a última das mulheres. Tem mulheres que acham que ser uma mulher de sucesso é você ter muito dinheiro. Aí a gente vai descartar aí muitas mulheres, né? Porque Sim. nem todas aí são munidas de tanto dinheiro assim. Então, o que é realmente ser uma mulher de sucesso? Uma mulher de sucesso é aquela que vive propósitos. É aquela que alcança os seus propósitos. E o nosso propósito hoje, eu vejo que é agradar, é fazer a vontade de Deus. Uma mulher de sucesso é aquela que entende Romanos 12, que ela não se conforma com esse mundo, não se conforma com aquilo que o mundo está impondo a ela, mas ela transforma a sua mente, ela renova a sua mente pela palavra de Deus, entendendo o seu papel diante de Deus. Uma mulher de sucesso para mim hoje é uma mulher que ela entende a sua identidade. Uma identidade que não é forjada pelo que... eu sempre digo assim, no grupo de mulheres que eu trabalho, que existem muitas vozes que tentam nos impedir a chegar nesse sucesso. Uma das vozes é a voz do mundo. A voz do mundo é aquela que vem impor na sua vida aquele padrão de mulher que você precisa ser. Né? E essa voz, muitas vezes, se nós damos ouvido a ela, vai nos impedir de viver verdadeiro sucesso. Verdade. De nos vermos na nossa verdadeira identidade. Essa mesmo que está acima do peso um pouquinho, ela pode dizer o seguinte, eu estou acima do peso, eu não vou fazer aquilo. Então já tem uma trava ali de fazer. Exatamente. E essas vozes vão impedi-la de caminhar nesse processo de ser essa verdadeira mulher de sucesso, reconhecendo a sua identidade. Porque assim, eu não vejo outra identidade para nós a não ser em Cristo. Certo. A nossa identidade está em Cristo. O mundo é quem tem tirado isso, mas nós nascemos, nós somos formados à imagem e semelhança de Cristo. Então, a nossa identidade está nele. E é essa identidade que nós precisamos buscar. Mas também existem outras vozes que tentam nos impedir, como, por exemplo, as vozes das circunstâncias.
né? Devido à circunstância que a gente está vivendo, nós também estamos ali impedidos de viver. No nosso processo de vida, por exemplo, no meu, eu já tive momentos que nós tivemos dificuldades financeiras na minha família. Sabe aquele momento que você tem que catar moedinha em casaco, calça, porque procurar ali? Sim. Para você comprar um pão, isso? Eu já passei por isso. Só que nós não vivemos das circunstâncias que nós vivemos, que nós estamos passando naquele momento. Nós vivemos da promessa de Deus. E aquele momento poderia ter me levado a olhar para mim e ver que eu não sou amada por Deus, que eu não sou alcançada por Ele, né? Porque muitas pessoas pensam que receber bênçãos de Deus é você ser rico, você ter casa, você ter isso. Não, gente, não tem nada a ver. A bênção de Deus está disponível para todos, inclusive para o ímpio também, né? O ímpio recebe de Deus as bênçãos dele. Mas muitas vezes as circunstâncias que nós estamos vivendo também nos impede de viver esta vida, essa identidade que Deus quer que nós vivamos. E tem uma terceira voz aí, que é a voz familiar. A voz familiar também nos impede de viver o sucesso. Talvez alguma de vocês, mulheres que estão ouvindo aqui, tenham sofrido, né, durante a sua infância, palavras contrárias, dizendo que você não serve para nada, que você não vai dar para nada, que você é isso, que você é aquilo. E geralmente essas palavras familiares, essa voz familiar, né, que geralmente vem das pessoas que a gente mais ama, né? Sim. E isso machuca muito. Muito. E geralmente isso vai levar para a nossa vida adulta uma paralisação diante daquilo que você precisa realmente viver. Então, o que eu tenho para falar hoje para você, mulher, para nós, mulheres, se nós queremos viver realmente esse sucesso, nós precisamos entender quem nós somos em Cristo Jesus. Buscar essa identidade. Buscar essa identidade. E quem nós somos? Eu sou amada. Eu sou aquela mulher a qual um homem sem pecado nenhum morreu numa cruz. E nessa cruz, nessa morte de cruz, que como para muitos pode parecer uma derrota, não, foi o maior sucesso, porque através desta morte, ele ressuscitou. E hoje nós podemos viver uma vida plena no Senhor. Uma vida de sucesso, porque o maior sucesso que nós poderíamos ter alcançado, nós já alcançamos, que é através da salvação de Cristo. Exato. E por quê? Porque nós reconhecemos quem nós somos. Porque nós só alcançamos essa vida eterna por reconhecer a nossa pecaminosidade, reconhecer a nossa pequenez, reconhecer que nós não estamos no controle de todas as coisas. E quando nós reconhecemos isso, nós aceitamos aquilo que Jesus fez na cruz, a nossa identidade que está ali marcada. E com isso nós conseguimos viver, sim, uma vida de sucesso. Verdade. Pastora, só complementando também, que através de Jesus hoje nós temos livre acesso ao Pai. Exato. Olha que bênção. Olha, isso é uma bênção, exatamente isso. Saber que nós temos esse livre acesso. Me lembrou um versículo que está em Isaías, onde que fala assim, que nós temos escrito o nosso nome na palma da mão do Senhor. E que nossos dias estão todos escritos ali na mão dele. Isso já não é uma bênção? Mas acontece que as circunstâncias, o andar diário, os desafios que nós vamos enfrentando, parece que a gente vai se esquecendo dessas pequenas falas. E por mais que nós estamos em lugares que trazem estas informações, mas parece que a nossa mente vai trazendo um esquecimento dessas palavras de encorajamento que a palavra de Deus traz sobre nossas vidas. E nesse movimento de sucesso, eu vejo que é exatamente que traz essas palavras para as mulheres. Muitas mulheres que nos ouvem, talvez elas estejam se sentindo travadas, pensando que estão perdidas, desanimadas, se sentindo desamparadas, e ela deve pensar assim: por onde que eu começo essa transformação? Porque muitas esperam ouvir algo ou sentir algo no coração, mas eu entendo que muitas precisam ter uma ação para sair desse lugar.
E como que elas poderiam agir para encontrar essa transformação? Mirtes, o processo dessa transformação é um processo, não é rápido, né? Não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Ela tem um início, que é você reconhecer a tua identidade, que é você reconhecer Cristo, né, na sua vida, e você querer realmente não se conformar com esse mundo, mas transformar e renovar a sua mente. Então, ela é um processo, e não é um processo fácil, é um processo que ele requer trabalho, né? Requer bastante trabalho. Lá em 2 Coríntios 5,17 vai dizer assim: e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram coisas novas. Então, a ideia aqui é deixar essas coisas para trás. Deixar todo esse pensamento para trás. Muitas mulheres têm medo de viver o novo. Muitas mulheres têm medo de reconhecer quem elas são, talvez por conforto até, mas é esse desconforto, é sair dessa zona de conforto é que vai nos moldar a viver coisas maiores. Então, nós precisamos ver que esse processo ele pode doer, ele pode exigir de nós, ele pode nos levar a lugares diferentes, mas nós precisamos passar por ele, porque é um processo, né? Um processo tem começo, tem meio e tem fim. Então, nós precisamos passar por este processo. Então, deixar essas coisas que ficaram para trás, deixar o medo para trás, porque a palavra de Deus vai dizer que Deus, o amor, ele afugenta o medo. Ele vai dizer que todo medo, né, ele foge na presença de Deus. Então, nós precisamos buscar esta presença do Senhor para que Ele possa tirar todo o medo. E hoje, Emites, nós vimos assim muitas mulheres que elas são paralisadas assim pelo medo, né? O medo é algo que deixa essas mulheres incapacitadas de viver. E nós vemos hoje mulheres que dentro do casamento têm medo muitas vezes. Por que eu estou falando tanto isso? Porque essa foi uma das áreas que eu lutei muito. O medo de me expor, o medo de falar, o medo de buscar ajuda, né? O medo de ir além. Então, eu precisei de direcionamento de Deus, de direcionamento da palavra de Deus, mas também precisei de ajuda de pessoas para que me ajudassem a sair dessa zona de medo. E hoje, infelizmente, muitas mulheres não entendem o seu propósito, não entendem a possibilidade dessa transformação por causa do medo. Estão paralisadas por causa do medo. Mas como eu já citei aqui, Josué, seja forte e corajoso. Por quê? Porque o Senhor está contigo. Então, o que eu tenho para dizer para essas mulheres é: não tenham medo. Vão adiante. Se você tem sonhos... Aqui mesmo eu ouvi um podcast que fala sobre guardar sonhos em gavetas, né? Sim. E eu não me lembro quem que foi, mas aquilo me impactou. Por quê? Porque realmente nós temos sonhos guardados, nós temos projetos que são guardados. O projeto Mulheres de Sucesso é um projeto que estava guardado há muitos anos, mas Deus foi ali e me relembrou desse projeto. E para isso eu precisei passar por transformações na minha vida para que isso pudesse acontecer. E hoje é uma realidade, hoje está acontecendo. Mas é claro, eu tive medo. Ouvi vozes do mundo, ouvi vozes familiares, ouvi vozes das circunstâncias, mas eu aprendi que nós precisamos superar todas essas situações para que Deus possa cumprir aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. E Ele tem. Ele nos deu dons. Com certeza. Ele nos dá força, Ele nos dá alegria, Ele nos dá paz para realizar aquilo que Ele tem direcionado para cada um de nós. E levar esse medo também para Deus. Com certeza. Porque muitas vezes ela nem está percebendo que isso é um medo que está paralisando ela. Ela tem um sentimento e muitas vezes ela nem está percebendo que isso é um medo. Como que ela pode identificar isso, pastora? Geralmente, o medo vai nos levar a não realizar as coisas. Então, o medo ele vai fazer com que nós olhamos para aquilo que é promessa de Deus
que sabemos que é promessa de Deus, mas nós falamos, não, isso não é para mim. É como se fosse um sabotador. Exatamente, como se fosse um sabotador, tentando te roubar, tentando te tirar daquilo que Deus já disse para você. Mirtes, eu conheço mulheres e também já trabalhei com mulheres que a gente via nitidamente Deus quase que gritando, né, para elas o que Ele queria fazer através da vida delas. Mas elas estavam paralisadas ali a ponto de nem ouvir a voz de Deus. E é por isso que eu entendo que hoje esses movimentos, principalmente que envolvem mulheres, é muito importante. Sim, com certeza. Porque esses movimentos vão nos levar... Porque na minha trajetória, né, como eu estava falando para você, na minha trajetória desse Mulher de Sucesso, uma das coisas que Deus falou é que eu poderia estar inspirando outras mulheres. Sim, com certeza, pastora. Que eu poderia estar usando o meu testemunho de vida, que eu poderia estar usando os conhecimentos que Deus me deu. Tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. E eu poderia estar usando isso para ajudar outras mulheres. E é justamente por isso que o movimento de Mulheres de Sucesso nasceu, para ajudar essas mulheres que hoje estão paralisadas pelo medo, talvez pela se acham incapazes de realizar alguma coisa. Né? Então, eu trabalhei com um grupo de mulheres algum tempo atrás sobre Tito 2, né? Onde ali Paulo, ele orienta Tito a ensinar a igreja, a ensinar as mulheres ali daquela igreja, a elas ensinarem as mulheres mais velhas. Né? Então, ali é uma orientação. E eu digo sempre que ali não é só uma dica, mas é uma ordenança para nós mulheres. É para nós ensinarmos. Sim. Só que para que nós possamos ensinar, nós precisamos primeiro aprender. Sim. Então, lembra que a gente falou de processo. O processo ele tem um início. O início é você trabalhar primeiro o teu coração, a tua transformação, né? Buscando em Deus a tua identidade. E depois, nesse processo, vem uma ordenança que é, sim, você ensinar outras mulheres. A palavra de Deus nos diz isso. Então, nós não podemos só nos encher de Deus, nós precisamos também praticar, né? Tiago vai dizer, não sede somente ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. Né? Se nós só ouvirmos e não praticar, nós também não estamos obedecendo a palavra. E esse praticar, na questão aqui de mulheres, de movimento de mulheres, é você levar outra mulher a entender os propósitos de Deus na vida dela. Né? Então, quando Tito fala para as mulheres, né, ensinarem as mulheres mais velhas, né, tem gente que pensa assim, eu ainda não sou velha para ensinar outras pessoas. Mas eu sempre digo, se você tem 30 anos, sempre vai ter alguém de 25. De 29, de 25. Então, todos nós estamos aptas, direcionadas, na verdade, né, a ensinar outras mulheres. Só que para isso nós precisamos viver, aprender, passar por essa transformação. Se deixar lapidar. Se deixar lapidar. Para daí nós podemos, então, trabalhar na vida de outras mulheres. Claro que esse processo não é fácil. A senhora mesma, a pastora, disse mesmo que passou por todo esse processo. Esse não é um processo fácil. Esse processo de transformação nem sempre é confortável. Não é verdade? Exato. E para isso, Mirtes, a gente precisa buscar. Né? Você me perguntou qual a orientação que eu daria para que ela saísse desse medo. Orar. Buscar em Deus, colocar o teu coração diante de Deus, porque é Ele que é fonte de todo amor, é Ele que é fonte de coragem, é Ele que é fonte de força. Então, é nele que nós vamos encontrar essa força, né? E para aquela que não consegue, neste momento, ela está totalmente paralisada, que ela não está conseguindo nem conversar com o Senhor, ou não encontra um caminho, se afastou do Senhor, e pensa que o Senhor está longe dela. Mal ela sabe que o Senhor está perto dela, né? É só ela falar, pai. Né? Eu tô aqui. Ele está ali já, do lado, esperando, né? Para essa mulher que está, assim, daquele jeito, assim, que você olha para ela e fala, qual é a palavra que você entregaria para ela? Para essa que está paralisada. Uma palavra de ordem para ela nesse momento. Nessa mulher que está nos escutando neste momento, mas ela pensa assim, puxa, o Senhor nem está me escutando porque eu pequei, porque eu me afastei, porque eu estou distante do Senhor. O que você falaria para ela?
Primeiro, viva a fé em Cristo Jesus. A fé é o que vai transformar a sua vida. A fé é o que vai fazer você andar em lugares aonde você não imaginava. A fé é o lugar aonde vai começar essa transformação. E é algo que começa devagar, não é algo... eu sempre digo assim, que Jesus ele é um gentleman. Né? Ele não vem arrombando, ele vem devagar, ele vem com calma. Ele vem com uma brisa suave. Ele vem com uma palavra mansa, tranquila, né? Ele é a paz que nós precisamos ter. Então, a minha orientação é busque. Mas também, Mirtes, como eu falei, a gente precisa estar amparada por pessoas que estão vivendo esse propósito de Deus. Né? Eu sempre falo, a palavra de Deus vai dizer, né, que nós precisamos buscar conselhos diante das pessoas, que isso vai trazer sabedoria, porém, não é qualquer pessoa. Exatamente. Né? Nós precisamos buscar orientação, no caso nós mulheres, com outras mulheres que já vivem esse propósito de Deus, que já vivem esse caminhar, essa transformação. Porque cada uma dessas mulheres, e eu creio que cada uma tem a sua história. Né? Eu tenho testemunho da minha vida que vai ajudar muitas pessoas a não passarem pelo que eu passei. Mas eu também ouço outras mulheres que passaram situações que eu nunca passei e... ouvindo elas, eu nunca vou passar, porque se eu busco sabedoria em Deus, eu vou ouvir esses conselhos, né? Porque são conselhos que vêm do Senhor, através de pessoas. Então, nós precisamos usar a nossa vida, o nosso testemunho, o nosso caminhar, para realmente mostrar para as outras mulheres, outras pessoas, como caminhar. Antigamente a gente falava assim muito de discipulado, né? O discipulado tinha lá vários tipos de discipulado, 1 a 1, discipulado dos 12. Eu lembro que foi uma febre aquela época. Sim. Mas houve também distorções, né? Nesses discipulados. Verdade. Nesses discipulados. Mas aquilo foi uma onda. Mas o verdadeiro discipulado vem através da palavra de Deus, né? O que é ser um discípulo? Ser um discípulo é você seguir o mestre. Então, quem é o nosso mestre hoje? É Jesus Cristo. Então, nós precisamos buscar seguir pessoas que sigam o mestre. Ouvir pessoas que ouvem o mestre, né? Porque essas pessoas estão buscando na fonte. Então, se você, mulher, hoje está se vendo nessa situação, tenha fé. Busque fé no Senhor, mas também se aconselhe com outras mulheres, com outras pessoas que demonstram essa fé em Cristo. Não vão procurar em lugares que muitas vezes vão te levar a se perder mais ainda. Se afastar, né? Se afastar mais ainda. Então, é realmente buscar nessas pessoas que podem te ajudar, né? E às vezes tem mulheres que chegam numa situação tão difíceis, tão complicadas, que às vezes precisam até de ajuda de profissionais. De terapias, de terapia, de psicólogo, né? Para que elas possam sair desse lugar. Mas uma coisa que eu quero dizer para você, não desista. Não desista. Porque o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam é maior do que nós podemos imaginar. Então, não desista. Que o Senhor maiores do que as nossas próprias dores, né, pastora? Do que as nossas próprias dores, do que o nosso sofrimento, do que a nossa pequenez. Gente, nós não somos nada. Deus, Ele é tudo em nós. E aí Ele quer nos levar para esse lugar de grandiosidade. Né? Eu sempre falo assim, se fosse para nós olharmos ali o fruto do Espírito Santo lá em Gálatas 5, né? Sim. Se fosse para nós olharmos aqui pela minha ótica, eu jamais conseguiria. Mas quando eu olho pela ótica de Cristo Jesus, que é o Espírito Santo que vai gerar aquilo em mim, aí eu vejo possibilidades. Porque em mim mesma, não sou nada, não consigo nada, não tenho força. E é por isso que nós temos que ter essa fé em Cristo Jesus, para viver essa transformação. E o fruto do Espírito nada mais é do que essa busca de transformação. Porque eu sempre digo, né? Porque eu sou colérica, consanguínea
Né? Então eu falo assim, o domínio próprio é algo que o Espírito Santo trabalha em mim diariamente. E não tem como a gente dizer, já estou, né, totalmente completa com o fruto do Espírito Santo. Não, todos os dias é um trabalhar do Espírito Santo de Deus. Porque tem os nossos temperamentos e Deus respeita os nossos temperamentos, porque foi Ele mesmo que colocou em nós. Então, nós é que precisamos buscar esse domínio próprio decorrente de alguns temperamentos. Exatamente, né? E quem faz isso? O Espírito Santo. Nós levando Ele a todo dia. Pastora, nós estamos caminhando para o final. E eu quero deixar esse espaço livre para a senhora. Para você entregar uma palavra para essa amada do Senhor que está nos ouvindo agora. Para que, sobre uma transformação, o que você diria para ela? Olha, eu queria... Um versículo que eu já disse aqui e que eu quero novamente dizer é Romanos 12:2. Não se amolde ao padrão desse mundo. Esse mundo tende a nos levar a lugares aonde no início parece ser bom, mas depois vai nos levar a uma falência. E nós estamos falando aqui em sermos bem-sucedidas. Se nós formos bem-sucedidas em Cristo Jesus, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você for bem-sucedida no agir na sua vida, dentro da vontade de Deus, Deus vai acrescentar. E você precisa buscar amar-se, né? Se amar. A nossa verdadeira identidade, como nós falamos, está em Cristo Jesus. E uma das orientações que Jesus diz é que nós precisamos amar a nós mesmos, né? Amar. Então, buscar amar, se amar, se valorizar. Mesmo que você ouça aquelas vozes que diz do mundo, vozes familiares, vozes da circunstância, mas procure ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, que essa voz vai expressar o maior amor que um dia houve e que pode estar no seu dia a dia, que é o amor de Cristo. Então se coloque na presença do Senhor, busque com paciência essa jornada de ser esta mulher de sucesso. Busque realmente as oportunidades que aparecer na sua vida para que você possa cuidar de você, cuidar do seu espírito, cuidar das pessoas que Deus colocou ao seu redor, mas buscando sempre essa transformação no seu coração para viver as grandes maravilhas que Deus tem preparado para você e para todos aqueles, porque as promessas de Deus, Mirtes, as promessas de Deus não são só para mim. As promessas de Deus são para mim e a partir de mim para outras gerações. Então nós precisamos viver essa promessa do Senhor. Então, amada, siga em frente, se ame, busque a Deus, transforme, não se conforme com este mundo, mas viva as promessas que Deus tem para você. Pastora, muito obrigada pela disposição do teu coração de trazer uma mensagem tão profunda, tão maravilhosa para as nossas ouvintes, para aquelas que estão nos ouvindo nesse momento. Eu agradeço de coração. Amém, amém. Eu que agradeço a você, agradeço a todas que estão ouvindo aqui este podcast. E agradeço a Deus, né, em primeiro lugar também, por pegar uma improvável, né, e trazer para um lugar de ajuda, de entrega. E eu, como eu disse para você, me diz, eu não sou ninguém. Eu sou alguém que Deus tirou de um lamaçal, que tem um testemunho de vida que se não fosse a presença do Senhor Jesus na minha vida, hoje eu não teria tudo o que eu tenho. Então hoje eu posso dizer, eu sou uma mulher de sucesso, porque o Senhor me fez essa mulher de sucesso. Não tenho posses, não tenho carro do ano, não tenho nada dessas coisas que o mundo oferece, mas eu tenho aquilo que é de mais importante. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus e eu posso, através disso, abençoar outras mulheres a também chegarem neste lugar. Amém. Hoje nós entendemos que o sucesso é aquele que nos transforma de dentro.
quando eu aceito a minha transformação, quando eu busco esta transformação, eu libero o meu próprio destino e sobre gerações. Isaías diz: levanta-te e resplandece. A sabedoria é a coisa principal. Somos chamadas a buscá-la constantemente. Você que ficou até aqui, eu quero te agradecer por estar aqui conosco e quero te convidar para você curtir esse episódio, compartilhar, se inscreva no canal, compartilhe com as amigas que estão precisando ouvir esse episódio. Eu te vejo no próximo episódio. Um beijo no teu coração.